Boa noite, Igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um culto online. Eu quero ler com você o texto de Efésios capítulo 3, verso 16. Diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Que Deus faça isso nesse culto, Ele revele a glória dEle, fortalecendo você, mediante o seu Espírito, no teu homem interior, na tua pessoa interior, para que, fortalecido interiormente pelo Espírito Santo, através desse culto, você consiga enfrentar as lutas externas que a vida apresenta para nós. Então, que seja um tempo realmente do poder de Deus na minha vida, do poder de Deus na tua vida, mediante o seu Espírito. Abra-se ao Espírito Santo, peça para que Ele fale com você, trabalhe na tua vida, ministre as verdades de tal forma que você se aproprie dessa verdade bíblica para praticá-la. E peça a Deus que te ajude a adorá-lo, como só Ele é digno dessa adoração. Pai querido, abençoa o nosso culto online, fala conosco, precisamos do Senhor. Manifesta, Senhor, a tua cura física, emocional, espiritual. Manifesta, Senhor Deus, a tua salvação e edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar em nome de Jesus. Não existe amor maior do que o do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Ali na cruz Ele demonstrou esse amor por nós. Então a Ele vamos louvar e adorar neste momento. Teu amor em mim se move.
amor melhor não há. Diga, igreja, amor maior não há. Amor melhor não há. Amor maior não há. Amor melhor não há. Te Na Argentina, a proporção de católicos na população do país caiu de 76% para 62% em 10 anos. Ao mesmo tempo, o grupo de pessoas sem religião subiu de 11% para 18%. Somente na Nigéria foram mais de 1.000 assassinatos de cristãos em 2019, aos quais se juntam vítimas em outros países. As religiões budistas, confucionistas, taoístas e a religião tradicional chinesa são as religiões dominantes nesse país. A religião predominante no Líbano é o islamismo, que representa 59,2% da população. 4,5 milhões de muçulmanos vivem aqui na Alemanha, o que representa 5,5% da população total de alemães. Na Índia, os crimes de ódio contra os cristãos aumentaram alarmantes 41% em 2020. Crimes que incluem estupro, assassinato, incêndios de casas e igrejas, ameaças e agressões físicas. Eu preciso de transformação. Minha família precisa de transformação. Meus amigos precisam de transformação. Meu povo precisa de transformação. A ação do Espírito Santo transforma. Transforma quem por ele se deixa conduzir. Transforma o mundo quem se deixa conduzir por ele. Viva o poder de transformar. Viva o poder de continuar a tarefa que Cristo nos deixou. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Doe, ore, multiplique e vá. Olá, amados irmãos, como é bom louvar com vocês, e principalmente numa música que fala, de um louvor que fala do seu grande amor que Ele tem por nós, que a gente nunca esqueça disso. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim.
mudaste meu interior. Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor e pelo teu cuidado. Amém, irmãos? Glória, és o digno.
Então, queridos irmãos, dando continuidade a esse tempo de adoração ao nosso Deus, eu quero ler Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que quando começamos a nossa caminhada com Deus, temos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isso traz glória ao nome dele, a Jesus, através da igreja. Por isso nós nos dedicamos também à oração. Então eu quero que você lembre de estar orando aí de hoje e essa semana inteira por alguns irmãos, aqueles que estarão fazendo aniversário de vida. Dia 11, Carolina Bugatti. 12, Henrique Zamberlan. Dia 15, Edson Melo. E dia 7, Elirson Mendes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E aniversário de casamento. Dia 13 de abril, Darcy e pastor Sidney Herrera. Mas, irmãos, também temos aqueles nossos queridos que estão passando por dificuldades. Nós vamos orar por eles também. Eu quero aproveitar e lembrar para você que temos reunião de oração dos homens, terça às 7h30, de toda a igreja, quarta às 7h30, das mulheres, na quinta às também 7h30 da noite, tudo da noite, né? E na sexta também às 19h30 dos jovens e dos adolescentes. E oramos mais específico, e tem pedidos que não estão aqui, mas oramos por tantos pedidos, mais de 100 pedidos já temos orado aí nesse tempo. Mas aqui os do boletim: irmã Divanir, saúde; irmã Doroti Veiga, irmã Maria das Neves, está com Alzheimer; irmã Marta Luquete, irmão Aparecido, irmã Rosenita, irmã Zenira, irmão Aparício, irmão Gesnel, irmão Otávio Veiga, irmão Oscar, a querida Maiara, recuperação; dona Cirlei, mãe da Valderez, irmão Isaías e Dora, Oswaldo e família, a maioria aqui é saúde, né? E Oswaldo e família pessoal e espiritual. Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos orar por esses pedidos aqui. Também, meus irmãos, nós vamos orar por você que tem a sua luta, a sua batalha. Pensa nela aí, traz ela agora ao altar, à presença de Deus, para que Ele faça o seu milagre. E vamos orar por você, porque sabe que Deus faz infinitamente mais, tem sido fiel mês a mês no seu dízimo e na sua oferta, na oferta missionária. O Espírito Santo fez você perder o medo de faltar, porque você conhece um Deus da provisão. Então, meu irmão, louvado seja Deus por tua vida, e vamos orar por você também, agradecendo essa tua atitude de fé e confiança no teu Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Deus querido, nós colocamos esses nossos irmãos nas tuas mãos, que estarão fazendo aniversário de hoje até o próximo domingo. A irmã Carol, esposa do nosso querido pastor Henrique também, o irmão diácono Henrique Zamberlan, o irmão Edson, o irmão Elirson. Que bênção, Deus, essa semana eles completarem um ano de vida, e que o Senhor conceda a eles a capacidade de continuar olhando para trás, com gratidão pelo que viveram contigo, e para frente com esperança das marcas da promessa e da bênção do Senhor. Também, Deus, nossos irmãos que estão fazendo aniversário de casamento, irmã Darcy e pastor Sidney, que sejam abraçados pelo Senhor, e que o Senhor continue aumentando pelo teu Espírito o amor deles um para com o outro, respeito, carinho. E Deus, os nossos irmãos por quem pedimos nessa noite, cujos nomes foram lidos, saúde, família, recuperação. Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, Senhor, que o Senhor visite esses nossos irmãos com o teu poder, com a tua cura, com a tua força, com a tua esperança. E que nessa hora também, Senhor, eles sintam o toque poderoso do Senhor e recebam pela fé a tua cura. Aqueles nossos irmãos que estão em casa agora assistindo esse culto, pelo YouTube, os que estarão assistindo, ó Deus, o Senhor sabe aquilo que eles trazem à sua mente, aquilo que os perturba, Senhor.
doença física, emocional, espiritual, luta com a família, luta com o filho, uma questão financeira, decisão importante que precisa tomar, talvez um esfriamento espiritual. Espírito Santo de Deus, visita, Deus, o nosso irmão, visita a nossa irmã. Por favor, Pai, o Senhor que não é preso a tempo, o Senhor que não é preso a espaço, o Senhor que pode todas as coisas, escuta esse clamor sendo feito agora. Estende a tua mão de poder e libera, Deus, o teu poder, a virtude do Senhor, para que o meu irmão e a minha irmã saia desse culto com a bênção do Senhor sobre ele, a vitória do Senhor sobre ela. E Pai, muito obrigado pelos nossos irmãos dizimistas e ofertantes, que têm aí semeado no Evangelho através das suas finanças, porque creem que o Senhor pode fazer também infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Continua, Deus, também sendo generoso com a tua bênção sobre eles, e que eles continuem vendo, Pai, que a mesa não falta, Senhor, que eles continuem vendo a provisão do Senhor dia a dia. Então nos abençoe com a tua bênção e continua recebendo a nossa adoração nesse culto. Tudo que ainda vai acontecer, seja adorado. Te amamos, nosso Deus. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Continuar adorando para a glória de Deus. É o Senhor que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que pode atrair-nos para Ele. E essa noite você pode pedir: Senhor, atrai o meu coração para Ti. De barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença és tudo que eu preciso.
Então, irmãos, que culto abençoado. Sei que Deus já tem falado com você. Agora vamos refletir sobre a palavra de Deus, que é viva e por isso muda a vida da gente, muda a gente na vida. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Vamos pensar no tema valores bíblicos cultivados por gente feliz. E claro que se você quer ser triste, não ouça essa mensagem, ou ouça e não pratique as orientações bíblicas. Mas se realmente deseja ser feliz mesmo em tempo de pandemia, ouça e pratique. Valores bíblicos cultivados por gente feliz. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17. E diz assim a palavra de Deus: não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Meus irmãos, há muitos temas que a gente precisa considerar em qualquer discussão sobre saúde mental e espiritual. Mas um desses temas fundamental está relacionado ao desenvolvimento do cultivo de hábitos bíblicos saudáveis. Você pode cultivar hábitos que podem contribuir para a queda da tua saúde física, mental ou espiritual, ou você pode cultivar padrões e hábitos que contribuem para o bem-estar físico, mental e espiritual. Então, quais seriam, à luz da Bíblia, os valores que, se você cultivar, trará saúde espiritual e mental? Primeiro, meu irmão, gente feliz cultiva o hábito bíblico da conexão. Qual seria uma das primeiras características que a Bíblia diz sobre os seres humanos? Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Todos nós, os seres humanos, fomos projetados por Deus para a vida juntos, em comunidade, conectados uns aos outros. É por isso que a forma de punição mais severa em muitos países é o confinamento solitário. A solidão, meus irmãos, ela é desumanizante. A solidão ou a desconexão de outras pessoas nos destrói, mas a comunidade, a conexão nos edifica. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. E consideremos como estimular-nos mutuamente ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar como é hábito de alguns, mas encorajando-nos mutuamente, tanto mais à medida que se aproxima o dia. Frank Stagg, no seu comentário bíblico sobre Atos dos Apóstolos, diz que o Espírito Santo, quando faz a igreja de Jesus nascer, lembra que a igreja não foi criada como uma sociedade, mas uma comunidade. A diferença? Na sociedade trabalhamos juntos para o bem comum, mas no final do expediente é cada um por si. Na comunidade trabalhamos em prol do bem comum, mas também nos integramos, nos preocupamos uns com os outros. Não se trata só de cumprir tarefas, se trata de cultivar relacionamentos que se aprofundam e crescem. Trata-se de conexão. Então, de acordo, meu irmão, com a Bíblia, os discípulos de Jesus devem se reunir não apenas para serem alimentados pelo pregador, mas também para estimular e encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. A Igreja Batista do Auer precisa ser de gente salva que cada vez mais valoriza a comunidade, a conexão uns aos outros, muito mais nesse tempo de pandemia. Precisamos cultivar o hábito de estarmos juntos, ainda que nesse tempo tenha que ser online. Basicamente, a Bíblia diz que quanto mais difícil fica, mais precisamos nos reunir como igreja. A igreja não é opcional. Você precisa da comunidade igreja, eu preciso dela. Desde que a pandemia começou, não só na nossa igreja, mas em outras também, há irmãos que nunca participaram de qualquer reunião da igreja, fosse quando presencial autorizado ou online, embora continuem trabalhando e se divertindo, não demonstram ser do corpo. A questão é, a pandemia causa essa indiferença ou a pandemia apenas revela? Por outro lado, há aqueles irmãos que mais ainda na pandemia se conectam, ou online ou presencial, e são conectores. Decida se conectar, decida ser um conector para que juntos a gente estimule um ao outro o amor e as boas ações que Deus espera de nós. Você é importante para o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é importante para você. Não é bom para o homem ou a mulher ficar sozinha. Melhor é serem dois do que um. Cultive o hábito da comunidade. Segundo, meu irmão, gente feliz cultiva o hábito bíblico da submissão. De acordo com a Bíblia, as leis
e mandamentos de Deus têm o objetivo de nos ajudar a ter uma vida feliz e frutífera. Moisés deu a lei ao povo de Israel e disse para eles em Josué capítulo 1, verso 8, não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente a tudo que está escrito. Só assim você poderá ter sucesso. Meu irmão, a história de Israel mostra para a gente, de forma poderosa, o princípio verdadeiro de que a submissão à lei de Deus, a obediência é uma atitude inteligente e leva ao desenvolvimento do ser humano. Mas também ilustra o princípio verdadeiro oposto. A insubmissão, a rebelião leva a perda, frustração, decepção e condenação. E depois de rever a história do povo de Deus, Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento, fez uma conclusão simples em Provérbios 29, 18. Ele disse: quando não se pode ensinar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei de Deus, o país progride e vive feliz. Percebe? A Bíblia é como um manual de instrução para a vida. Mostra para a gente como amar a Deus e como viver uns com os outros. As leis morais podem ser comparadas às leis físicas da natureza. Por exemplo, você e qualquer pessoa é livre para desconsiderar a lei da gravidade, mas se você pular do terceiro andar, isso pode te levar a consequências muito desagradáveis e pode ser letal. Da mesma forma, no reino espiritual, muitas pessoas estão deprimidas e infelizes, porque estão tentando viver de maneiras que contradizem o desígnio e a intenção de Deus. Os sanitários são bons, mas não funcionam muito bem como recipiente para você servir sopa. Então, sem querer ser simplista, meu irmão, mas muitas vezes a felicidade é uma descomplicada questão de ler e seguir as instruções bíblicas. A felicidade não é um lugar onde você chega, não é uma conquista alcançada ou mesmo uma oração respondida. Essas coisas podem te trazer alegria. Mas felicidade é como você segue a vida em submissão à palavra de Deus, independente das circunstâncias e consequências. Por isso, Paulo e Silas cantaram dentro de uma prisão à meia-noite, cheio de machucados. A obediência à palavra de Deus colocou ambos naquela circunstância de injustiça e com consequência de prisão. Cantavam felizes porque sabiam que estavam dentro da vontade de Deus e de que Deus estava com eles. Submissão, obediência, é uma expressão da crença básica de que Deus é o Criador do universo e de cada um de nós. Ele nos conhece e nos ama. E, portanto, seus conselhos e mandamentos são confiáveis. Submeta-se humildemente à palavra de Deus e encontre a felicidade. Terceiro, meu irmão, gente feliz cultiva o hábito bíblico da admissão. Porque ninguém é perfeito e porque todas as pessoas têm consciência, as pessoas felizes também cultivam o hábito bíblico da admissão do seu erro ou da confissão. Davi inicialmente tentou esconder o seu caso adúltero com Batseba, mas isso começou a destruí-lo, literalmente de dentro para fora. O que ele disse em Salmo 32:3? Quando eu ficava em silêncio, meus ossos se consumiam por causa do meu gemido o dia todo. Então veja, Davi fez o que as pessoas inteligentes, espiritualmente felizes fazem. Salmo 32:5. Ele disse: o sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e confessei a ti o meu pecado. Pensei comigo mesmo: confessarei ao Senhor como desobedeci às suas leis. Quando confessei, tu perdoaste meu terrível pecado. Pecado é ruim para a alma. É como um veneno em um poço de água limpa. Você tem que se livrar do pecado. E de acordo com a Bíblia, só há uma maneira de fazer isso. O apóstolo João diz em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Confessar aí no texto é no sentido de concordar. Você diz: eu concordo, Deus, que o Senhor está certo e que eu estou errado, que a tua lei está certa e a minha própria lei está errada. A Bíblia ensina que todo ser humano nasce em pecado, mas que todo ser humano também nasce com uma consciência dada por Deus, dando capacidade de distinguir o certo do errado. Prova disso é que os seres humanos julgam uns aos outros. Também, o Espírito Santo está sempre tentando convencer as pessoas pecadoras dos seus pecados, tocando em sua consciência. É por isso que muitas vezes
você não é capaz de esquecer seus pecados. Dessa forma você sente culpa e tem dificuldade de seguir em frente. E quando o Espírito Santo mostra que você e o pecado não podem coexistir, é quando você percebe que precisa se acertar com Deus. E se você não lidar com o pecado, ele vai destruir você. Mas felizmente, Deus ama você e criou o caminho para que o seu pecado fosse apagado. O evangelista João diz em 1 João capítulo 4, verso 10, nisso está o amor, em que nós tenhamos, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa um sacrifício que satisfaz. De acordo com a Bíblia, Deus amou você o suficiente para pagar por seus pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. E quando você se arrepende dos teus pecados, confessa teus pecados e coloca a tua fé em Jesus e no que Ele fez por você na cruz, você é perdoado e salvo dos seus pecados e do poder do pecado. E a partir dessa experiência de conversão, não é estranho, ao longo da tua nova vida, você buscar santidade, você confessar seus pecados em nome de Jesus, na fé do que Ele fez por você, e experimentar o Deus fiel e justo para perdoar teus pecados e te purificar de toda injustiça. Pessoas felizes vivem em confissão e santidade, porque a culpa é destrutiva para a alma humana. Mas tem um quarto. Gente feliz cultiva o hábito bíblico da exaltação. Não é 100%, mas grande parte da depressão é circunstancial. Os seres humanos podem ser pressionados e até mesmo esmagados pelo peso da tragédia, doença, frustração, perda. O apóstolo Paulo conhecia bem o sofrimento. Mesmo assim, ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. De todos os lados, somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados nem despedaçados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, não desanimamos nem desistimos. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nos erguemos e prosseguimos. Como Paulo conseguiu suportar circunstâncias tão injustas e difíceis sem ser levado ao desespero. Ele nos conta o segredo apenas alguns versos depois, verso 16 e 18 do capítulo 4 de Corinto. Eis porque nunca desanimamos, embora nossos corpos vão morrendo, a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todos sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para cima, para as alegrias do céu, e nós estamos certos que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas àquelas que estão esperando para nós na eternidade. Portanto, meus irmãos, Paulo olhava para cima, esse era o seu segredo. E deve ser o meu também. Porque se eu e você olharmos para baixo, se estivermos obcecados com nossas adversidades e circunstâncias nesse mundo, então o desespero vai nos controlar e nos consumir. Mas se olharmos para cima, se virmos quem é Deus, e se a gente lembrar do que Ele nos deu em Cristo, então perseveraremos, nós vamos superar e vamos sentir alegria. Tudo depende da direção e da inclinação da tua cabeça. Olhar para cima é exaltação, é colocar a Deus acima de tudo e todos. A consequência da exaltação é a adoração, que é amar a Deus acima de tudo e todos. Davi cantou sobre isso no Salmo 3, verso 3. Ele diz, mas tu, Senhor, és um escudo sobre mim, minha glória e o levantador da minha cabeça. Sempre que Davi estava deprimido, ele entrava na casa do Senhor e Deus graciosamente erguia a sua cabeça. Que Ele faça isso hoje com você. Pessoas espiritualmente saudáveis e felizes cultivam o hábito de exaltar a Deus, de adorá-lo. Mas por último, meu irmão, gente feliz cultiva o hábito bíblico da gratidão. Deus nos fez para receber e corresponder. Portanto, todo o ecossistema espiritual se desintegra quando cedemos ao pecado da ingratidão. A ingratidão, segundo a Bíblia, é o principal cruzamento entre a vida espiritual e a morte. Em Romanos capítulo 1, no verso 21, o apóstolo Paulo diz assim, sim, eles bem sabiam de Deus, mas não o admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele todo o seu cuidado diário. E depois começaram a fazer ideias tolas de como
Deus seria e o que ele queria que eles fizessem. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. A rebelião espiritual começa com ingratidão. É o que o texto está dizendo para a gente. Está dizendo que a idolatria espiritual começa com ingratidão. A ignorância espiritual começa com ingratidão. A teimosia espiritual começa com ingratidão. A arrogância espiritual começa com ingratidão. O engano espiritual começa com ingratidão. No momento em que começamos a pensar que Deus é menos bom e menos generoso do que Ele realmente é, começamos nossa jornada na confusão e trevas espirituais. No momento em que começamos a pensar que temos direito a mais do que recebemos, damos nosso primeiro passo para a apostasia. Conheci uma jovem senhora de 45 anos que, após perder seu filho de 20 anos, passou a blasfemar de Deus. Ela acreditava que Deus foi injusto em não curar seu filho de câncer. Ela acreditava que tinha direito de ter seu filho por mais tempo. Se ela tivesse reconhecido a soberania de Deus e agradecido a Deus por ter deixado o filho com ela mais 20 anos, não teria apostatado. Pelo contrário, não estaria vivendo de forma amarga. E isso serve de alerta para o perigo para todos nós em todas as áreas da nossa vida. Por outro lado, pessoas com inteligência espiritual olham para o lado da gratidão. Elas reconhecem que tudo que elas têm é de Deus, que elas são apenas mordomos do que elas têm. E o dicionário Aurélio define mordomo como sendo o serviçal encarregado de administrar uma casa. É alguém que cuida do que não é seu. 1 Crônicas 29, 11 e 12 diz assim: Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza, a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos há força e poder para exaltar e dar força a todos. Tua casa, teu carro, tuas conquistas, tua família, tua saúde, ou o que quer que seja que você tenha, não é teu. É um presente de Deus e Ele te colocou como mordomo dessas coisas. Pessoas inteligentes espiritualmente, pessoas felizes, cultivam hábitos diários de gratidão, porque sabem que são mordomos. Eles se lembram de quem são, lembram do que têm e lembram de reconhecer a fonte. Então agradeça em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Não é o que diz 1 Tessalonicenses 5,18? Isso é sabedoria, isso é terapia, isso é graça. Então eu concluo, meu irmão, lembrando para você, valores bíblicos que você deve cultivar, porque você quer ser feliz. Conexão, vive em comunidade. Submissão, conheça o teu Criador, obedeça ao teu Criador. Admissão, confesse teus pecados, busque santidade. Exaltação, coloque Deus acima de tudo e todos. Gratidão, seja um mordomo fiel e grato. Eu quero terminar te contando uma história que vai revelar a importância de Deus e Cristo na tua vida. Nos Estados Unidos, o carro da marca Ford de um homem parou de funcionar em uma estrada com pouco movimento. Aí ele tentou de tudo e o carro não funcionava. Depois de um bom tempo, um outro carro para. O estranho sai do carro e se dirige ao moço do carro quebrado. O estranho pergunta: o que aconteceu? O homem responde que o carro parou do nada e que ele não conseguia consertar e que o carro simplesmente não funcionava. Então, aquele homem estranho pediu para que ele sentasse para aguardar suas ordens. O homem, então, ele mexeu no carro em algumas coisas, daqui a pouco ele gritou: liga! Quando o rapaz vira a chave, o carro ligou. Ele, assim, triste e não entendendo, sai do carro aliás, triste, né, mas feliz ao mesmo tempo, que ele não conseguiu no tempo dele. Quem é o senhor? Como é que o senhor conseguiu consertar o carro em tão pouco tempo? E aí aquele homem, estendendo a mão, disse: muito prazer. Eu sou Henry Ford. Eu criei esse carro, então eu sabia exatamente onde estava quebrado e como consertar. Meu irmão, você é a criação de Deus. Você não é só matéria, você é espírito. O pecado te quebrou, o pecado nos quebra, a vida nos quebra. Mas se você colocar a tua vida nas mãos de Jesus, Ele vai te consertar. Porque Jesus, Ele conserta vidas quebradas pelo pecado. A Bíblia diz que o sacrifício dele na cruz foi exatamente para isso. Seu sangue derramado foi para perdoar os nossos pecados. Foi para consertar os estragos que o pecado fez. Então hoje, seja inteligente espiritualmente. Seja feliz.
Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Jesus, coloca a tua vida nas mãos dele. Tudo que você aí tem. Aí talvez você diga, pastor, mas eu não tenho mais jeito. A minha vida não tem mais jeito. Ela está quebrada e eu a quebrei de uma maneira que não tem conserto. Lá, quando eu era pequenininho, em Petrópolis, tinha um pastor que dizia assim, quando alguém diz que a minha vida não tem jeito, diz para ele, você precisa conhecer o carpinteiro de Nazaré. Então, meu irmão, conheça o carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo. Ele conserta tudo, até uma vida quebrada. Coloque-se nas mãos do Senhor. Então, que essa palavra edifique a tua vida e que você saia daqui desejoso de cultivar realmente valores bíblicos para que você seja feliz na caminhada, mesmo no meio da pandemia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Então, meu irmão, encerrando aí nosso culto de gratidão, louvor ao nosso Deus, quero te lembrar que terça-feira agora, às 19h30, teremos a nossa assembleia na prestação de contas à igreja. Você mesmo está convidado a participar, será pelo Zoom, ok? Então fica firme aí, aparece lá. Então nós não teremos nesta terça a reunião de oração dos homens por conta da nossa assembleia. Mas quarta, a oração de toda a igreja, às 19h30, na quinta das mulheres e na sexta a dos jovens e dos adolescentes, tá bom? E meu irmão, que o Espírito Santo tenha plantado no teu coração o desejo de você cultivar os valores bíblicos de gente feliz que você aprendeu aqui, que realmente você caminhe nessa felicidade dada na relação com o nosso Deus, que vai te nutrir e vai te dar uma semana e dias e meses, mesmo no meio da pandemia, de uma felicidade sobrenatural. Então, meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você. Essa semana você tem intimidade com ele. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto, o seu favor e te dê a paz. Em nome de Jesus. Beijo, boa semana. Deus te abençoe.